Fala pessoal, alguns probleminhas técnicos aqui atrapalharam a minha live. Atrapalharam a minha live, mas eu vou fazer esse vídeo aqui para repercutir aí o que o Sport TV, o Troca de Passes, falou da vitória do Botafogo por 3-0, esse atropelo do Fogão para cima do Galo. Não vamos estender muito nessa abertura. Se você conhece o canal, compartilhe com os amigos. Se você ainda é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber avisos de lives e de vídeos como esse reagindo à mídia falando do Fogão. Curta esse vídeo, comente o que você está achando do Fogão no Campeonato Brasileiro e bora pro vídeo. Muda e a gente não sabe quanto, né? Claro. Porque realmente você tenha o número menor. A perspectiva, oferece possibilidades, não tem nenhuma garantia, né? Estamos ali com o Bragantino e Inter fechando a primeira página e eu viro aqui para ver Juventude. Boa vitória sobre o Grêmio hoje. Vitória. O Galo tá ficando para trás. O Galo né? estacionou, Vasco, você vê ali essa vitória sobre o Inter hoje espetacular também, né? Se afasta do Z4. E aí a turma acima do Z4. O Criciúma já tá há mais de uma rodada, né? Perdeu lá pro Vitória, né? No confronto direto. O Vitória chegou a 15 pontos e o Cuiabá tem 14. Aí vem Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Desses aí, os que estão lá no Z4, só o... Vou pegar a colinha aqui para não falar besteira, mas de memória eu digo que só o Grêmio, né? Tem jogos a menos? Deve jogo, não é isso? Eu acho que só o Grêmio. Os outros estão na rodada do campeonato. Isso mesmo, Corinthians, Atlético Goianiense e Fluminense, 15 jogos. E o Grêmio, 13. Preocupante a situação do Fluminense, que não chegou a 10 dígitos de pontuação na 15ª rodada. Já tem gente há pelo menos 2 rodadas fazendo aqueles levantamentos. Times que estavam nessa situação, nessa altura do campeonato, o que aconteceu? Muitos caíram, né? Já começa a ligar esse sinal de alerta, né? Bom, a gente começa, evidentemente, né, pelo jogo que você acabou de acompanhar no Sport TV. Que noite no Newton Santos, né? Noite feliz para quem foi. Estava com um amigo meu agora, o Diogo, ele se preparando para ir encontrar os filhos e assistir esse jogo. Que programão, hein, Dioguinho? Poxa vida. 3 golaços. Foi feliz, né? Domínio, gols bonitos, né? Um baita jogo. E toda aquela festa, o Newton Santos está virando também um elemento cenográfico da torcida do Botafogo. Tá vivendo aquela luz que apaga no fim. Já é o segundo ano vivendo um êxtase, e que bom que ficou para trás o que deu de errado ano passado e que está podendo relembrar o que deu de certo do ano passado, que vem dando certo agora com um time que é muito melhor, com muito mais opções e que dá opções desse tipo de gol, né? Nessas individualidades que acabaram vindo e chegando esse ano, que acabaram fazendo esses 3 golaços aí, que no final de tudo você pode falar de tática, mas as individualidades, elas realmente acabam resolvendo os jogos. Quem acompanhou a festa do Botafogo e o sofrimento do Atlético no Newton Santos foi o Júlio Oliveira, que passou a bola para nós, já avisando que voltaria e está prontinho lá na nossa cabine com Carlos Eduardo Lino e Grafite. Júlio, boa noite para todos vocês. Boa noite, Barreto, Jéssica, Alex, todos que acompanham o Troca de Passes. Estou aqui com o Grafite, né? E também com o Lino, para a gente repercutir um pouquinho mais dessa vitória. Um time nervoso ou um time... Porque às vezes a desorganização leva a isso, Eu né? acho que é isso, Barreto. E com essas perdas todas que o Galo sofreu durante a Copa América, tá difícil realmente de reequilibrar o time, né? O Galo não é um time destemperado emocionalmente, é um time que está espaçado em campo, que está custando a manter compactação, é um time que está errando um posicionamento. Hoje a expulsão foi... Desculpa, mas talvez se você falou isso, eu lembrei. Talvez se a gente pegar os cartões, seja muito de chegada atrasada. Exatamente. Né? De falta por trás e não Se bobear, isso aí não tem o quê? São 2 ou 3 expulsões somente do Hulk, né? Por essa situação que é mais individual, que acaba pesando um pouco mais. Mas nessa fase ruim e difícil, naturalmente, para quem está dentro do campo, ele te deixa desequilibrado emocionalmente, sim. E esse desequilíbrio, Alex, ele fica muito claro no gestual do Igor Rabelo, né? Quando ele faz a falta que perde na velocidade pro Luiz Henrique, ele sequer olha pro árbitro, mas ele sai numa reação de lamentando pelo erro, pela falta, pelo peso, assim, por toda essa situação de peso que vive o Atlético e por mais um erro e mais uma expulsão e deixando o time, né? Esse foi o lance, numa situação dificílima aos 24 do primeiro tempo. E a gente se pergunta se foi a melhor decisão, né? Porque no final das contas, talvez a bola não entrasse. Ele poderia ter esperado o Júnior conduzir um pouco mais, ele teria um embate ainda com o Matheus ainda, poderia... Olha como é que ele sai lamentando, ter tomado outra decisão. Só que aí acontece também, Marcelo, Alex e Jéssica, o
o erro individual é ocasionado pelo erro coletivo, pela Sim, desorganização exatamente. tática da equipe que não conseguia sair. O Cadu teve momentos do jogo do Atlético, o Atlético conseguia sair, mas não tinha opção para jogar para frente e tinha que voltar ao jogo. Teve bola que o Atlético estava aqui no campo de ataque e a bola voltava lá no Matheus. Aí no momento que o Cadu tentou sair da marcação, tentou achar uma solução, ele é desarmado e aí o Júnior Santos na velocidade, O primeiro tempo mais moroso, assim, né, do Atlético. Isso. E aí fica essa dificuldade. E esse teve primeiro muita tempo dificuldade moroso... Vai, Júlio. Teve muito essa dificuldade exatamente de criar transição, né? Porque você perdeu batalha no meio de campo, que ficava ali como um terceiro zagueiro, e o Otávio era esse jogador de saída. E aí o Paulinho tinha que voltar muito com o Hulk, então perdia muita velocidade para chegar com essa posse de bola. Tinha escape na frente, né? Quando eles voltavam muito para receber, às vezes eles faziam a parede ali no meio campo, mas aí não tinha escape no fundo do campo, e aí o Botafogo vinha novamente. E de novo, né, essa morosidade, a gente pode linkar com desfalques, pode linkar com o desgaste desse período também, né? Sim. Claro que a gente tem falado do fato de que os clubes perdem seus jogadores para a Copa América. Aliás, eu escrevo a minha coluna no Globo hoje um pouquinho sobre isso. Mas a gente está tão acostumado com as coisas bagunçadas do futebol brasileiro que às vezes parece que a gente perde um pouquinho de perspectiva. Os caras os clubes não só estão cedendo jogadores para a Copa América, como estão jogando toda quarta e todo domingo, gente. Estão lesionando? Tá todo mundo. E aí se acrescenta uma lesão, né? O time está sempre desfalcado. Às vezes você entra você entra num modo de estresse que você não consegue produzir. E aí o Atlético vem hoje, leva esse azar de tomar 3 gols de fora da área. Né? Que você fala, o jogo jogado teve equilíbrio até um primeiro tempo melhor do Botafogo, o Atlético foi bem no segundo, mas os gols com esse chute de fora da área que acontecem infelizmente comigo nesse momento, às vezes tem disso. Eu não acho que foi azar, acho que o Galo está tendo muita dificuldade de fazer essa cobertura da área. E hoje ainda por cima pega um time que está arrumado, né? Embalado. Eu não gosto de falar quem sofreu mais, quem sofreu menos com a Copa América. O Botafogo sofreu menos desfalques, né? Teve o Savarinha no convocado, porque, de novo, a Copa América influencia no número de jogos, você pode perder jogador machucado, todo o clube vai ter lá a sua conta, né? Mas o Botafogo estava arrumado quando chegou a Copa América. Sim. Né? E tem uma sequência, vocês citaram na transmissão, Júlio, vamos ver se eu lembro, nos últimos 10 jogos, só uma derrota, é isso? Foram vocês que citaram essa transmissão? Eu citei isso agora há pouco no início do programa. Foi você, Jéssica? Então tá bom. A Jéssica. Tá bom. Porque é uma sequência do Botafogo muito, muito competitiva, né? E de um time que está muito encaixado, de um time que consegue competir, que encontrou um modelo de jogo, que tem isso assimilado, enquanto que o Galo passou por uma descaracterização. Jogadores que saíram por lesão, jogadores que foram convocados, e aí o Milito acabou perdendo a mão. Era um time que tinha encaixado no início, mas acabou degringolando. Fora que sabe jogar em casa. Eu não vou levar essa discussão para a direção do gramado sintético. Isso aí as pessoas já têm as suas opiniões formadas, a gente não avança muito nela. Mas o Botafogo, no Nilton Santos, sabe envolver o seu adversário. Coisa que o Atlético, por exemplo, não está conseguindo na sua arena. Isso. Exato. Né? Perde jogos importantes lá. Eu não coloco a maior questão ou responsabilidade no gramado sintético, não. Isso aí eu acho que lógico que tem uma adaptação, mas é muito mais desculpa para os outros do que, de repente, a gente desvalorizar o que o Botafogo tem conseguido assumir essa questão de jogar em casa que outros clubes não conseguem. E no ano passado, o gramado sintético foi uma das... acabou gerando uma das expressões daquele relacionamento legal que o torcedor do Botafogo teve com o time, né? O caiu no tapetinho, né? No tapetinho. Você vai ver aí, muito melhor jogar no tapetinho do que jogar num campo como o Fluminense jogou lá com o Fortaleza hoje. Que é um absurdo, né? Uma Série A tem um campo tão ruim quanto o Castelão. Bom, e a gente agora, Barreto, nessa análise aí também de perdas, né? Times que têm sido prejudicados por essa sequência, você vê o Botafogo que foi menos prejudicado, como você disse, com Copa América e paralisação. O Arthur Jorge vem fazendo um rodízio de jogadores e hoje foram 5 alterações nesse rodízio. Ou seja, ainda tem esse benefício, né? Mateu Ponte não jogou na lateral, voltou o Damião, Lucas Alter ficou no banco, o Cuiabano começou como titular, Tiquinho poderia começar como titular, ficou no banco, o Tietê ficou no banco, depois entrou o Tiquinho Soares, começou como titular. Então, ou seja, além disso, o Botafogo se beneficiando com esse rodízio que vai mantendo essa intensidade, né? Tem fato
fase também, né? Porque o Botafogo contra o Cuiabá na rodada passada, e a gente viu o quanto o Cuiabá é capaz de incomodar seus adversários nesse empate com o Flamengo ontem. O Botafogo não jogou melhor que o Cuiabá. O Cuiabá teve o tempo inteiro perto de vencer, no final o Botafogo foi lá e resolveu. A fase do Botafogo é espetacular. Barreto, você me permite, para a gente mostrar aí o terceiro gol do Botafogo, numa análise muito interessante, até para um pouquinho mais, uma dimensão e um olhar mais crítico do Grafite e também do Lino, toda a construção da jogada. Aí a gente dá uma acelerada exatamente ali na imagem. O Bastos começa construindo, a bola gira, né, da direita para a esquerda, e aí toda a movimentação da equipe do Botafogo. Era uma necessidade que o Botafogo tinha, né, Grafite, de ter um pouco mais de bola curta, de toque, de aproximação. Hoje no campeonato, você sabe quem é o líder de bolas longas na competição? É o Atlético Mineiro. O Botafogo tem essa característica também, mas é o quinto, sexto time em bolas longas. Antes era o Botafogo quem liderava esse quesito, o Botafogo parecia especialista em toques longos. Agora não, joga curto e joga bem também. Praticamente 1 minuto e meio ali com a posse de bola. Ele teve 1 minuto e meio de posse de bola, mas o Botafogo, quando tem a necessidade de fazer a bola longa pro Júnior Santos também, ou pro próprio Tiquinho, sim, que faz bem a parede, que faz bem o pivô, ele tem essa característica. É um elenco muito homogêneo, né? Você vê, saiu o Danilo Barbosa, entrou o Tietê. O Savarino entra no lugar do Eduardo, que não fez uma grande partida. O Savarino entra, marca gol. Ou seja, é um elenco muito bom, que mantém o padrão de jogo da equipe e não sofre tanto, né? Diferentemente do Galo, que tem essa dificuldade. Não tem nenhum lateral, nem esquerdo, nem direito para jogar, nem os titulares, nem o reserva. São as variações do futebol brasileiro, do calendário brasileiro, Barreto. Barreto, e o Galo que agora tem um jogo em casa, tem um São Paulo em casa, e que a casa do Galo tem sido problema pro Galo, né? É melhor visitante do que atuando em casa. Começou a rodada como o 4º melhor visitante, o Galo. O que eu tento pontuar na minha coluna de hoje é, claro que a gente tem que falar dessas reações à situação atual. Tem 9 rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, e alguns clubes vão reagir melhor e outros pior. A gente só não pode achar que essa é uma situação normal. Então tá, então beleza, o futebol brasileiro é assim mesmo e a gente perde 9 jogos. Não, tá errado na essência. E não dá para ficar pensando só no próximo jogo. Não, eu tô bravo com a Copa América porque, torcedor do Flamengo, porque o Uruguai ganhou do Brasil e vai continuar. E aí não tem Arrascaeta e De La Cruz, etc., por mais um jogo. O problema não é o próximo jogo. O problema é que tá tudo errado. Não devia ter tido, né? Não devia ter tido o jogo durante a Copa América, a gente devia ter parado para pensar nisso lá atrás. Mas enfim, é hora de ir em frente, agradecendo ao Júlio Oliveira, ao Carlos Eduardo Lino e ao Grafite pela participação no Troca de Passes de hoje. PC Oliveira já está a postos. A gente vê os gols da partida, então o Tiquinho voltando a ser titular, o gol já no início da partida, abrindo o placar então com o Luiz Henrique. Elton. A gente viu um jogo que parecia se desenhar para um equilíbrio muito grande, até pela proposta das duas equipes, né? Eu acho que o Botafogo, quando eu falo que o Botafogo é melhor que no ano passado, é um time que controla melhor o jogo, contra um Atlético que, com tantos desfalques, vai tentando encontrar pelo menos um equilíbrio, principalmente quando joga contra times que têm essa proposição, né? Só que aí o jogo se condicionou com uma expulsão cedo, né? O Igor Rabelo acabou sendo expulso, e aí o jogo acabou, logicamente, sendo condicionado também, né, a essa expulsão. A gente está vendo o gol do Luiz Henrique, o gol foi antes, né, da expulsão, o Botafogo conseguiu abrir o placar e já tinha, né, uma intensidade muito grande, mas depois que o Atlético acabou perdendo o Igor Rabelo, mudou um pouco a sua formação, manteve os dois zagueiros, né? Fez esse 4-4-1, deixando os dois zagueiros, baixando os alas para formar os laterais, conseguiu se equilibrar no segundo tempo, mas aí o Botafogo acabou nos minutos finais, né? Fazendo 2 gols e conseguindo uma vitória importante em casa. Cuiabano e Savarino. Savarino, que foi campeão com o Atlético, ele evita a comemoração, mas fecha a conta. Então, 3-0 para o Botafogo. A gente vai falar sobre o lado do Fogão, sobre o lado do Galo também, todas as cobranças em cima de diretoria e também do trabalho feito. Mas antes, a gente vai lá para o Rio, tá, Elton? Que a Roberta Barroso já está preparada no estádio Newton Santos para trazer mais uma noite de festa para o Botafogo. Certo, Beta? Certo, Mari. Beijo pra você, Elton, também pro fã de esporte. Que noite para o torcedor botafoguense. Uma grande festa por aqui depois dessa vitória por 3-0, com direito até olé no segundo tempo. O Botafogo começou melhor
a partida. Logo aos 12 minutos, aquele gol, comecinho, né, com o Luiz Henrique de fora da área, bateu no ângulo e a comemoração foi sai zica. O Luiz Henrique, que não marcava desde o dia 22 de maio no jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. E aí, como vocês trouxeram, o Igor Rabelo foi expulso, complicou ainda mais a vida do Atlético Mineiro, saiu de campo batendo a bola até na cabeça e a torcida gritando: ah, Igor Rabelo, porque o Igor Rabelo já foi jogador do Botafogo. O Bota poderia ter até ido para o segundo tempo com placar mais elástico. O Júnior Santos teve uma chance ali aos 40 minutos. Acabou sendo fominha. O Marlon Freitas reclamou muito do lance. Na segunda etapa, mais uma vez, Botafogo melhor em campo. Só aos 7 minutos do segundo tempo, o Galo teve ali a primeira chance. Depois teve uma grande oportunidade numa cobrança de falta do Hulk, que bateu no travessão. O Hulk, que completou hoje 200 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. O Galo se animou ali naquele momento, só que aí depois veio o gol do Cuiabano e já nos acréscimos, então, o gol do Savarino, também de fora da área. Ele que estava na Copa América, voltou, entrou no segundo tempo para fechar a conta aqui no Newton Santos. Botafogo na segunda colocação com 30 pontos, mirando ali a liderança, um pontinho apenas do Flamengo, e o Galo com apenas 18 pontos na tabela de classificação, em 12º lugar. Vale a gente trazer também para o fã de esporte que antes do jogo começar, teve aquele show de luzes aqui no Newton Santos e em Campos 3 reforços, então foram apresentados à torcida: Thiago Almada, Alain e também Igor Jesus. Já estão apagando as luzes aqui no Newton Santos, Mari, a gente vai agora lá para a zona mista, mas foi uma noite muito especial para o torcedor botafoguense. Mari, volto com vocês. Perfeito, Beta. Estão te expulsando daí, mas a Roberta volta já também pra gente ouvir a zona mista e as entrevistas coletivas, né? Tanto do lado do Arthur Jorge quanto também do Milito. Elton, vamos agora entrar um pouquinho mais no jogo mesmo. O Botafogo já era favorito contra o Atlético para esse confronto, até pelo momento que vivem as equipes, pela posição e pela bola que o Botafogo está jogando. E ele abre o placar quando o Atlético ainda tinha 11. Depois disso, o Botafogo, ele controlou o jogo, ele baixou a sua energia. Como que você fez a avaliação? Eu acho que o Atlético tentou jogar fora de casa de uma maneira diferente até do que vinha jogando nos últimos jogos. Subindo um pouco mais suas linhas de marcação, tentando pressionar, né, o Botafogo no campo de defesa. A gente está vendo o lance, inclusive, da expulsão do Igor Rabelo. Quer dizer, um pouco depois, na verdade, né? Que fez com que o Atlético perdesse um jogador. E esse lance agora justamente quando o Atlético tentava, né, sufocar um pouco mais o Botafogo no campo de ataque, né, fazendo essa marcação-pressão depois que tinha levado o primeiro gol. Se a gente for ver o desenho do jogo e dos gols também, o Botafogo não teve facilidade para entrar na defesa do Atlético, né? Chutes de média distância, um time que tentou arriscar um pouco mais de fora da área e conseguiu ser feliz, inclusive, com essas jogadas nesse expediente, né? Porque o Atlético se fechava muitas vezes em linha de 5, começou com o Igor Rabelo jogando um pouco mais por dentro e deixando o Batalha e o Fux, né? Os dois zagueiros pelos lados, baixava com o Scarpa e o Cadu muitas vezes pelo lado esquerdo, então acabou sendo um time que fechou esses espaços na entrada da área e dificultou essa infiltração do Botafogo, que é algo que é muito comum nesse time, né? O Arthur Jorge começou com o Júnior Santos funcionando como segundo atacante, que é um cara de infiltração. O Eduardo, que é um meio atacante também, né? Que é um cara de entrar na área. E o Luiz Henrique, que é o cara de abrir o campo, né? Do 1 contra 1, do drible. E os 4 não tiveram facilidade para entrar na área do Atlético. Restou ao Botafogo esse recurso, né? De bater de fora da área, de ser um time que arriscava um pouco mais de média distância e foi feliz dessa forma. Mas com a expulsão do Igor Rabelo, e aí o Milito fez aquele tradicional 4-4-1, né? Deixou o Hulk um pouco mais à frente, baixou um pouco mais o Cadu e o Scarpa. Ele não fez modificações, né, durante o primeiro tempo para compensar a saída de um zagueiro. E aí o Atlético tentou se fechar um pouco mais, se organizou bem, porque a gente sabe que é muito difícil, né, jogar com um a menos por muito tempo, né? Você perder na metade do primeiro tempo um jogador e passar um tempo e meio jogando com um a menos é muito difícil. O Atlético mesmo assim se organizou e no segundo tempo até fez um jogo muito bem organizado nesse sentido, né, de fechar espaços, de tentar sair um pouco mais pro jogo, colocou a bola no travessão numa cobrança de falta do Hulk. Foi um time que se arriscou até o ataque, tentou incomodar um pouco mais o goleiro John.
Mas aí o Botafogo tem também individualidades que acabam decidindo jogos, né? E a gente viu isso acontecer, o banco de reservas funcionar, a lei do ex funcionando mais uma vez no Campeonato Brasileiro, né? Primeiro o Cuiabano, que foi um jogador que faz um bom campeonato, é um lateral esquerdo, tem muita liberdade, né? Não foi nem a característica dele de ir para a linha de fundo, bater cruzado, ele apareceu na entrada da área para poder finalizar e fazer o segundo gol, e o Savarino acabou fazendo o terceiro. O Atlético fez o que pôde, Mari, dentro das possibilidades que o elenco lhe permite, enfrentando um Botafogo praticamente inteiro, né? E muito bem treinado pelo Arthur Jorge, um time muito bem organizado, principalmente para vencer jogos dessa maneira, enfrentando adversários que se expõem, mas ao mesmo tempo, na fase defensiva, se fecham muito bem com linha de 5 e encontra soluções criativas para vencer jogos. Foi o que aconteceu no Engenhão. Quando eu falei que estaria aqui no Sport Center, Elton, o pessoal lá da torcida do Atlético me mandou: força, Mari, meu Deus do céu, que dificuldade. Porque assim, avaliar o Atlético nesse momento também é muito difícil, né? E eu queria te ouvir, Elton, porque agora, até na torcida do Atlético, existe uma separação ali de quem já começa talvez cornetar um pouco mais o Milito e aí a minha opinião, que é muito mais sobre a diretoria, uma cascata. Um elenco curto de uma diretoria que não se prepara, uma categoria de base que também não é muito desenvolvida, porque na hora que a coisa aperta, a categoria de base também não consegue resolver, como é do Palmeiras, e tudo isso volta para a diretoria, que se desfaz do elenco com um ano acontecendo, e que aí a equipe agora é exposta fisicamente, porque são os mesmos caras jogando toda a rodada. Agora, psicologicamente, a confiança do time vai pro chão e tudo isso estoura, claro, a gente sabe, na ponta mais fraca, que é a do técnico. Você tá por aí ou você tem a parcela de responsabilidade do Milito? Da busca do Atlético por uma identidade, né, por uma filosofia de jogo, foi apresentado ao Milito esse relatório. Tudo aquilo que estava escrito ali, a gente, de uma certa forma, tem visto no Atlético. A questão é um elenco que consegue dar ao Milito a possibilidade de executar esse jogo na sua plenitude? Não. Parcela de culpa da diretoria, que é grande nisso? Lógico que sim, né? A gente olhar de profundidade de elenco, principalmente com datas FIFA, né? O Atlético tem essa mistura de jogadores lesionados com jogadores cedidos às seleções. Então é isso, pessoal. Essa é a repercussão do jogo de hoje na mídia, tanto na ESPN quanto no Sport TV, né? No Sport Center e no troca de passe. O Fogão atropelou o Galo. É isso que acontece quando a gente tem um jogador a mais, coisa que dificilmente permitem que aconteça, né? Era para ter esse atropelo contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, contra o Vasco, mas não permitiram. O Luiz Henrique jogou muita bola, foi o segundo melhor em nota no SofaScore, o melhor foi o Cuiabano, ambos jogaram muito. Savarino também jogou muita bola, o Gregory jogou muita bola, o Barbosa botou o Hulk no bolso. E eu acho que o Botafogo está muito firme nessa briga por esse título. Quando chegarem os reforços para jogar, eu acho que o nosso teto de rendimento vai subir muito. É isso, pessoal. Tá muito tarde, eu tô morrendo de sono. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo no canal ou lives. Eu ia fazer uma live pós-jogo hoje, mas aí o microfone me atrapalhou bastante. E eu vou deixar para fazer ela amanhã de manhã. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.